Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Manancial. Acabei de receber uma notificação aqui da Secretaria de Educação, gente, informando sobre um despacho de número 2072. E qual que é o objetivo desse despacho, né? É fazer uma informação, é comunicar todas as escolas estaduais de que existe uma notificação de paralisação no quinto dia útil de dezembro. Que dia que vai ser o quinto dia útil de dezembro, pessoal? 7 de dezembro de 2022. O Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação notificando, através aí desse documento, toda a categoria decidindo aí pela paralisação geral a ser realizada no quinto dia útil, no dia 7 de dezembro de 2022, vai dar uma quarta-feira, de todos os trabalhadores da educação básica, da rede estadual de ensino, tendo em vista, pessoal, a ausência de informações, a ausência de retorno por parte do governo de Minas em relação ao saldo de Fundeb do ano de 2022. Existe aí a previsão do rateio do pagamento do Fundeb, é o que se espera, e é muito importante saber aí, a categoria saber quanto de saldo no Fundeb o Estado de Minas Gerais possui, se 70% foram investidos para remuneração de trabalhadores de acordo com o novo Fundeb. Olha, neste dia de paralisação ocorrerá aí uma manifestação da categoria na cidade administrativa. Ao mesmo tempo, acionando aqui o site do Sindiúti, continua aí algumas manifestações, e essa muito especialmente em relação ao artigo 11 da resolução 4789, essa resolução importante que foi publicada recentemente, inclusive com uma orientação. Essa resolução datada de 11 de novembro de 2022, que vai estabelecer normas para a organização do quadro de pessoal nas unidades de ensino na rede estadual. O pano para a manga aqui, o grande problema, ao que parece, é o texto do artigo 11 dessa resolução, né, pessoal, que está dando aí esse imbróglio todo aí na rede estadual de ensino, porque refere-se à composição, ao agrupamento de turmas, de aulas, para a formação dos cargos de professor regente de aulas. Bom, eu vou apresentar na tela para vocês o artigo 11, mas antes eu quero levantar também um outro documento que está sendo discutido aqui e que, segundo informações do Sindiúti, há uma divergência em relação a esses dois textos. Uma é a orientação de IGEP SGP 01/2022, que o canal de educação fez um vídeo recentemente, e a outra, o artigo 11 dessa resolução que eu acabei de apresentar para vocês e que trata sobre o quadro de pessoal nas escolas estaduais. Eu vou apresentar aqui daqui a pouco o artigo 11 dessa importante resolução de número 4789, 11 de novembro de 2022. Mas antes, vamos apresentar o texto aqui do Sindiúti. Primeiro nós temos aqui já um banner, onde está dizendo o seguinte, na tela para vocês nesse momento, olha, o Sindiúti atua durante todo o processo de atribuição de aulas para garantir transparência e critérios justos na definição de composição e distribuição dos cargos. E continua o texto dizendo assim, neste momento, a nossa luta concentra-se em evitar prejuízo à categoria em função das restrições impostas aí no artigo 11 da resolução 4789/2022 e que foram agravadas pela subjetividade presente no texto da orientação de IGEP SGP 01/2022. Então veja bem, nós temos aí dois problemas. Nós temos uma resolução que é 4789, que saiu aí publicada. O grande problema dela é o artigo 11, que fala em obrigatoriedade. E aí vem o texto, né, com essa subjetividade da orientação, onde palavras, e uma palavra diz muito, né? Uma palavra pode mudar completamente o sentido, pode provocar aí, na verdade, prejuízos para a categoria, porque realmente gera subjetividade, interpretações de todo tipo, de toda maneira. E nós estamos falando
mais de 3.400 escolas, milhares de servidores que poderão ser convocados através do sistema online, presencial, em polo, micropolo. Por isso que é importante resolver esse problema aí. Então, vamos voltar aqui, ó. Nós temos uma paralisação organizada no dia 7 de dezembro de 2022, é uma quarta-feira, no quinto dia útil. Acho que tem um dado simbólico aí nesse quinto dia útil, porque é o dia do pagamento dos trabalhadores da educação. E a pauta é saber exatamente sobre os recursos do Fundeb. Ao que parece, o Estado de Minas Gerais não apresentou aí, segundo informações do próprio texto, não apresentou o saldo, né, com os recursos do Fundeb do ano de 2022. Ao que parece, existe aí uma ausência de retorno pelo governo do estado para tratar do saldo do recurso do Fundeb 2022. Ao mesmo tempo, nós temos aí uma discussão em relação a dois documentos publicados. Uma é a resolução 4789, ela que foi publicada aí exatamente no dia 11 de novembro de 2022, que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das unidades. E o grande problema eu apresento na tela para você nesse momento, é o artigo 11, que vai dizer assim, vamos acompanhar a leitura para depois a gente ler o texto e ver os problemas aí. Vai dizer assim, a composição, agrupamento de aulas para a formação dos cargos de PEB, regente de aulas, será organizada obrigatoriamente, tá aqui ó, obrigatoriamente, no mesmo turno, com as aulas existentes no componente curricular, área do conhecimento, itinerários formativos, atividades integradoras e demais componentes, observadas as habilitações correlatas, presentes no texto da 4773. No parágrafo 1º vai dizer assim, ó, excepcionalmente, na inexistência de aulas no mesmo turno, veja bem pessoal, observados os critérios deste artigo, os cargos poderão ser compostos com aulas de turnos distintos. Isso está atrapalhando a vida de muita gente. Eu participei hoje de uma reunião e tinha muita gente reclamando sobre isso, tá? No parágrafo 2º está dizendo, na formação da composição, agrupamento dos cargos do componente curricular educação física, deve-se observar o disposto do artigo 5º desta resolução. Então, a princípio, nós temos a resolução 4789, que no seu artigo 11 está criando toda essa celeuma, dando todo esse problema aí. Veja que o artigo 11 ele fala em obrigatoriamente, composição, agrupamento de aulas para formação de cargos do PEB regente de aula será organizada obrigatoriamente. Ponto. Agora, a gente vai voltar no texto para continuar lendo aqui o que o Sindiúte está dizendo. Primeiro ele vai fazer uma crítica ao artigo 11 dessa resolução, dizendo que o texto está cheio de restrições que prejudicam os profissionais e dificultam a organização do quadro da escola. Muito bem. Depois ele vai dizer o seguinte, já a orientação de GEP, SGP 01/2022, alterou e suprimiu expressões da redação do artigo 11 da referida resolução. E aí ele vai citar um exemplo. Olha para vocês verem. Na orientação de GEP, ao que parece, lá está escrito assim, lá no processo lá de ampliação de carga horária está falando assim, exemplos, muda a expressão obrigatoriamente para prioritariamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora abrir a orientação de GEP, está aqui a orientação de GEP, vamos pesquisar a palavra prioritariamente aqui, para a gente poder encontrar e verificar onde é que está escrito essa palavra prioritariamente. Muito bem, quando a gente abre aqui a orientação de GEP 01/2022, veja que de fato, no esclarecimento, nós já temos aí um problema. Porque eles colocam o artigo 11 do jeito que está lá na 4789, perfeito. Você pode ver que eu vou ler aqui, tem o texto obrigatoriamente, não tem problema nenhum em relação a isso, perfeito. Mas quando você chega no item 2 aqui do esclarecimento, olha como é que apresenta-se na tela para vocês aí nesse momento. Na realização da composição, agrupamento de aulas, poderá aglutinar as diversas disciplinas em formação geral básica, itinerários formativos, atividades integradoras de demais componentes, observando
prioritariamente o mesmo turno. Então, de fato, o Sinjut tem razão quando diz que a palavra obrigatoriamente, que está no texto do artigo 11, no caput do artigo, ela é suprimida pela palavra, ou substituída pela palavra prioritariamente. Não está certo isso. Há realmente uma divergência entre o texto da resolução e a DIGEP 01/2022. Vamos seguir com o texto agora, para a gente poder encontrar mais problemas aqui, se é que tem mais problemas aqui nesse texto aqui. Vamos seguir aqui. Vamos voltar aqui então para a página do Sindiut e continuar com a nossa apresentação. Bom, então voltando aqui, ele continua. Há exemplos, muda a expressão obrigatoriamente para prioritariamente. Eu acabei de mostrar isso para vocês aqui. De fato, nós temos essa mudança aqui no texto do DIGEP. Texto do DIGEP, de fato, consta aqui no esclarecimento número 2, a palavra prioritariamente. Vamos voltar aqui para o texto aqui, porque isso já é um problema. Assim, a composição agrupamento de aulas deverá observar prioritariamente o mesmo turno e não mais obrigatoriamente como disposto na resolução. E também, aí nós temos uma observação, ampliou a possibilidade de os cargos serem compostos com aulas de turnos distintos, ao retirar a expressão excepcionalmente na existência de aulas. Então veja bem, pessoal, vamos procurar essa palavra lá, excepcionalmente na existência de aulas, no texto da resolução 4789. Acompanhe comigo. Quando você pega o artigo 11, lá no seu parágrafo 1º, lá está dizendo excepcionalmente, na inexistência de aulas, no mesmo turno, observados os critérios deste artigo, os cargos poderão ser compostos com aulas de turnos distintos. Então, de fato, estamos aqui percebendo esta situação que está aqui chamando a atenção aqui do pessoal do Sindiut, que com razão faz essas observações. Então aqui está artigo 11, parágrafo 1º, está na tela para vocês nesse momento, para vocês verem que tem razão o que o Sindiut está dizendo. Então ele continua o texto dizendo o seguinte, olha, dessa forma, conclui-se que o texto da orientação, ele atenua a rigidez do disposto do artigo 11 da resolução. Entretanto, não resolve o problema, uma vez que o critério passa a ser um critério subjetivo e permanece restritivo. Você concorda com isso que o Sindiut está dizendo, pessoal? Coloca nos comentários que eu quero acompanhar aqui todos os comentários, todas as suas observações e também coloca o que está acontecendo na sua escola. É muito importante você dar a sua opinião aqui no canal da Educação. Estamos em diálogo, continua o texto aqui do Sindiut, com a Secretaria de Educação, reivindicando mudanças no texto, de forma a retirar o caráter subjetivo, introduzido pela orientação DIGEP-SGP 01/2022, já que, além de não resolver o problema, abre brecha, olha a questão subjetiva aí, para o tratamento diferenciado entre os servidores. Além disso, é necessário critérios objetivos para determinar quais serão os casos em que será possível ou não a composição com aulas de turnos distintos. Encerra o texto dizendo o seguinte, ó, queremos um texto que garanta, pessoal, 3 palavras importantes: flexibilidade, objetividade e transparência. E isso é possível. Finaliza aqui o texto do Sindiut. Bom, eu quero agora encerrar o vídeo perguntando para você qual é a sua observação em relação ao artigo 11. Se existe realmente essa diferença com relação ao texto da DIGEP. Bom, nós apresentamos aqui e as consequências disso na vida do trabalhador da educação. Vou acompanhando todos os comentários aqui com vocês. E mais observações a gente comenta também. Olha, deixa eu fazer mais uma colocação em relação ao atestado médico. As pessoas têm colocado muitas questões sobre atestado médico, Tancredo, validade de atestado médico. Olha, gente, toda orientação sobre atestado médico para servidor convocado e contratado, e quando eu falo convocado me refiro a professor, especialista, inspetor de escola, contratado, ASB, ATB e também o pessoal que é analista, deve aguardar, pessoal. Não adianta sair correndo agora atrás de atestado médico. Aguarde novas orientações, porque sempre existe mudança nesse processo. Uma hora eles exigem, outra vocês têm que apresentar no ato.
Outra hora eles falam assim, não precisa apresentar no ato, você tem um prazo para isso. Bom, vamos aguardar orientações da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, através da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição no canal da Educação, deixar um gostei, compartilhar esse vídeo com todo mundo, ativar o sininho para receber todas as notificações. Porque se sair novidade sobre isso, nós vamos colocar aqui nos comentários. Olha, pessoal, eu estou aqui com uma companheira supervisora de escola, a Aline Neira, que é especialista em educação, formada aí pela UFMG. Eu queria muito dizer para todos vocês que nós estamos preparando aí na plataforma Hotmart um curso com toda a legislação para concurso público, e por isso que é muito importante, se você tiver interesse em fazer concurso na educação, e você acompanha aí na descrição do vídeo, nós vamos deixar os links para que vocês possam fazer a sua adesão a essa plataforma Hotmart interessante, que trata, pessoal, sobre legislação. Então você que é professor, tem interesse em entrar na rede, quer acompanhar toda a legislação, você que vai fazer concurso aí para inspeção escolar, ou especialista em educação, lembro que nós temos lá mais de 20 módulos de vídeos preparados carinhosamente para todos vocês, com um preço super especial. Se você tem interesse em aprofundar nesta matéria tão importante que é cobrada em concurso na educação, a Secretaria de Estado de Educação cobrará certamente legislação para vários cargos. Então você pode fazer adesão adquirindo aí esse pacote promocional na Hotmart. Importante aí que você acompanhe, está nos comentários, está na descrição do vídeo também, para que você possa clicar e aderir nesse curso que já possui mais de 20 módulos importantes lá sobre legislação para todos os cargos, para todas as funções. Conto com o apoio de vocês e com a sua adesão. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz. Que Deus te abençoe.